Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos que nos assistem. Estamos iniciando mais uma noite de estudos, a palestra online. Hoje contamos com a presença do Valentim Fernandes, um amigo já de muitos longa data da cidade de Matão, que aceitou o nosso convite e está aqui hoje e vai falar sobre reforma íntima. Então, já combinei com ele, ele mesmo vai fazer a apresentação dele, de que centro espírita ele é, da cidade de Matão e tudo mais, de onde ele é, e depois daí nós vamos fazer a prece, faço a prece de abertura, aí passo para ele, ele se apresenta e dá início à sua palestra. Vamos lá, vou fazer a prece então. Querido Mestre Jesus, nós agradecemos por mais essa oportunidade que estamos tendo de estudarmos a sua doutrina bendita, a doutrina espírita consoladora, que tanto bem nos faz para a nossa existência, para a nossa vida. Hoje contamos com a presença do nosso querido irmão Valentim Fernandes, da cidade de Matão, que vai falar sobre reforma íntima. Que ele seja amparado, seja intuído, que os espíritos superiores o envolvam na noite de hoje. Tudo aquilo, Senhor Jesus, que ele vai falar, possa ficar gravado em nossos corações, para que possamos aplicar na nossa vivência de cada dia. Porque a doutrina espírita, além dos estudos constantes, é prática, é vivência. E nós queremos pedir o seu amparo, Senhor Jesus, para que possamos praticar na nossa vida diária tudo aquilo que nós já conhecemos e aquilo que vamos aprender na noite de hoje. Então, muito obrigado e com sua permissão, querido mestre, damos início aos nossos trabalhos. Que assim seja. Bom, Valentim, então, passamos a palavra para você e gostaria que você se apresentasse, falasse da onde você é, em Matão, né? E começasse a sua exposição. Que Jesus te abençoe, te envolva, que você faça um bom trabalho. Obrigado. Muito por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Meu boa noite a todos, minha saudação fraternal a quem nos vê, nos assiste nesse momento. Eu sou Valentim Fernandes, sou de Matão e sou trabalhador do Centro Espírita Allan Kardec. E nós vamos refletir um pouco na noite de hoje, vamos conversar um pouco sobre a reforma íntima, conversar um pouquinho sobre reforma íntima. E nós vamos usar como base para essa nossa conversa a definição que o nosso querido Caebar Schutel deu para reforma íntima no livro Fundamentos da Reforma Íntima, que é editado aqui pela Casa Editora O Clarim de Matão. E ele diz lá que reforma íntima é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé, a solidificação do amor, a incessante busca do perdão e o cultivo dos sentimentos positivos e a finalização no aperfeiçoamento do ser. Então, essa é a definição de reforma íntima do livro Fundamentos da Reforma Íntima, que é um livro extraordinário, feito de tópicos, tratando dos mais diversos assuntos que nos leva e nos impulsiona a fazer a nossa transformação. Mas ele define a reforma como o renovar das esperanças interiores. Então, o que é o renovar das esperanças interiores? O que é renovar a esperança interior? É buscar ter confiança nas nossas próprias capacidades
nas nossas potencialidades e procurar extrair o que há de melhor em nós. Muitas vezes, nós nos sentimos frágeis, nos sentimos fracassados. Então, é ter como meta, né, buscar, mesmo quando o nosso exterior estiver desfalecendo, mesmo como o nosso interior estiver em frangalhos, nós buscar forças para renovar a nossa mente e trazer força para o nosso espírito, a nossa alma, no sentido de nós nos tornarmos melhores, de nós buscarmos aquilo que vai nos levar ao crescimento espiritual. Então, é ter fé, é buscar a renovação, buscar renovar essas esperanças interiores, fala muito diretamente de ter fé, como ele vai falar mais à frente ali, como ele falou sobre ter por meta o fortalecimento da fé. Então, o que é fé? O que é ter fé? Fé, como define Emmanuel no livro O Consolador, é a gente alcançar a possibilidade de não mais falar assim, eu creio, né? Mas de dizer, eu sei. Então, quando nós fortalecemos a nossa fé, quando nós trabalhamos a nossa fé, no sentido de tornar-se uma fé racional, a gente passa a compreender e entender o que é possível, o que não é possível, o que está dentro da lei de Deus e o que não há possibilidade de ser realizado porque está fora da lei. Deus estabeleceu leis, leis que são perfeitas, leis que são imutáveis. Então, a gente ter fé raciocinada, fortalecida, é a gente saber no que a gente acredita e por que a gente acredita. Então, lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, fala da fé humana e da fé divina. Como nós fortalecemos a nossa fé humana? Nós acreditando nas nossas potencialidades, buscando entender que nós somos criados por Deus com o germe da perfeição, que nós somos verdadeiras capacidades e potencialidades, como fala no item da fé humana do Evangelho segundo o Espiritismo, se acreditássemos naquilo que somos capazes de realizar, faríamos o que outrora Jesus fez e que foi tido na conta de milagres. Então, são forças interiores que nós temos, potencialidades que são inerentes a nós, espíritos encarnados, que nós podemos realizar muitas coisas. Então, a gente fortalecer a nossa fé é confiar em nossas potencialidades. E ter também a fé divina, como fala também no Evangelho, que é confiar e acreditar nos seres superiores, acreditar em Deus, em Jesus, nos espíritos amigos e benevolentes, saber que a qualquer momento que nós nos sentirmos fragilizados, nós vamos encontrar forças para superar as nossas fragilidades e qualquer dificuldade e caminhar rumo à nossa transformação, à nossa reforma íntima, que vai ter como causa, né, ou como final, como justificativa, por os esforços que nós fazemos, a nossa felicidade, aquilo que nós tanto almejamos. Existe um pensamento de um escritor ítalo-argentino, José Engenheiros, que ele fala que numa sociedade em que todos rastejam, é difícil alguém parar de pé. Então, quando a gente olha o nosso mundo cheio de dificuldades, a gente pode até acreditar que essa frase é verdadeira. Porém, Herculano Pires, né, já numa definição muito mais espiritualizada, ele diz que para obtermos um verdadeiro mundo de luz, para obtermos um verdadeiro mundo de luz, é necessário acendermos a luz das nossas almas. Então, já é uma definição completamente diferente. Para obtermos
um verdadeiro mundo de luz, é necessário acendermos a luz de nossas almas. E como nós vamos fazer isso? Fortalecendo a nossa fé e buscando renovar as nossas esperanças interiores. Não é olhar o que está acontecendo e achar que porque está acontecendo, da forma que está acontecendo, não vai ter mais nenhuma possibilidade de transformação. Porque tem. E é possível que a gente faça essa transformação. Nós estamos aqui encarnados com algo muito, muito grande a realizar. Nós somos seres que estamos aqui, criados por Deus, para contribuir com muita coisa aqui nesse mundo. Tanto é que quando Allan Kardec indagou no Livro dos Espíritos, na questão 167, qual a finalidade da reencarnação, por que nós reencarnamos? Por que nós estamos aqui? Os espíritos responderam: expiação, aprimoramento progressivo da humanidade. Sem o que, onde estaria a justiça de Deus? Então, nós estamos aqui, é verdade sim, para expiar o nosso passado, mas nós estamos aqui, principalmente e especialmente, para contribuir para que haja o aprimoramento progressivo da humanidade. E como esse aprimoramento progressivo da humanidade vai se dar? Através da renovação das criaturas, através da transformação do nosso mundo ir saindo mais rapidamente do mundo de provas e expiações e caminhando mais rapidamente para a destinação de ser mundo de regeneração. Então, nós estamos no mundo de provas e expiações, mas já com muitas informações trazidas pela espiritualidade para nos sustentar no sentido de que, em estando ainda no mundo de provas e expiações, já estar vivendo como espíritos regenerados. Porque nós podemos fazer isso, sim, nos renovando, nos enchendo de esperança, olhando tudo que nos acontece, tudo que o mundo apresenta com otimismo e não com pessimismo, sabendo que é possível transformar e modificar e contribuir para que haja esse aprimoramento progressivo da humanidade. Então, quando a gente pensa em aprimoramento progressivo da humanidade, às vezes vem à nossa mente, aos nossos sentidos, a ideia de que nós precisamos transformar as outras pessoas, as instituições, o governo, o prefeito, os legisladores, mas, na verdade, essa transformação começa pela nossa reforma íntima, pela transformação individual das criaturas, porque à medida que um se torna melhor, outro se torna melhor, outros se tornam melhores, evidentemente que o mundo vai se transformando para um mundo melhor. Por isso que ele disse que é a renovação das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé. Então é preciso ter fé que também o mundo vai mudar. É preciso ter fé que as coisas são possíveis de serem transformadas, mas precisa ser uma fé raciocinada, porque, como disse o apóstolo Tiago, uma fé sem obras é morta. Então, essa fé precisa produzir algo, precisa fazer algo. E em se falando de modificação, de transformação, de aprimoramento progressivo da humanidade, é fazer algo em torno de nós mesmos. Confiar que nós podemos melhorar. Confiar que somos capazes de nos renovar e de nos transformar. E, consequentemente, transformar o nosso mundo para melhor. E Kaibar disse também que a reforma íntima é a solidificação do amor. Então, é o renovar das esperanças interiores, tendo por meta o fortalecimento da fé e a solidificação do amor em nós. Porque quanto mais nós solidificamos o amor em nós, quanto mais nós nos esforçamos no sentido de nos aproximarmos da vivência
dos ensinamentos de Jesus, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Lei do Amor, no amor se resume toda a essência dos ensinos de Jesus. Na medida que nós nos transformarmos, nos esforçarmos para nos transformarmos, para vivenciarmos os ensinamentos de Jesus, estaremos, evidentemente, solidificando este amor em nós. Quanto mais nós amamos, mais nós nos aproximamos do objetivo nosso, do sonho de cada um de nós, daquilo que nós todos almejamos, que é alcançarmos a felicidade, de sermos felizes. Então, repetindo e insistindo na tecla, nós só vamos alcançar paz, nós só vamos alcançar felicidade se nós nos esforçarmos para nos renovarmos, para nos transformarmos, para solidificar fé em nós, para fortalecer fé em nós e solidificar amor em nós. Como nós demonstramos amor, como nós solidificamos amor? Buscando aquilo que de melhor existe em nós. Alguns pensadores acreditam que o homem é um ser intrinsecamente mau. Quando eles olham só pelo ângulo da matéria, né, quando utilizam só os olhos da matéria para ver as coisas da matéria, parece que os homens, que os seres humanos, são, por demais, maldosos. Mas não, nós somos seres criados com o germe da perfeição. O que acontece de errado, realizado por nós, feito pelos homens, é um desvio de comportamento. É a má utilização do nosso livre-arbítrio, da nossa liberdade de escolha. E, às vezes, tomamos decisões, tomamos decisões que nos são prejudiciais do ponto de vista espiritual e que prejudicam o nosso semelhante e, consequentemente, o nosso planeta, o nosso país, o nosso entorno, com aqueles que nós convivemos mais próximos e até os mais distantes. Mas se nós buscarmos o esforço diário no sentido de nos tornarmos melhores nesse exercício que nós precisamos fazer de transformação, de renovação, de busca de reforma íntima, nós vamos encontrar forças suficientes para superar todo e qualquer obstáculo que, porventura, possa vir nos prejudicar, que possa vir trazer aquilo que possa nos fazer mal. Por isso que Caibar diz também na sua definição, ainda, que reforma íntima é a incessante busca do perdão. Não dá para fazer reforma íntima, não dá para alcançar paz de espírito, nem buscar e alcançar evolução, se não exercitarmos a prática do perdão. Por isso que ele fala, é a busca incessante, é a incessante busca do perdão. É buscar isso constantemente, cotidianamente, estar buscando esforço no sentido de estarmos perdoando aqueles que nos ofendem. E muito mais, estarmos nos esforçando no sentido de que criemos condições em nós para não ofendermos a ninguém. Para não ofendermos. Porque ofendidos, com certeza, nós vamos ser. Mas a reação que vamos ter em relação à ofensa recebida depende de nós. E se nós estamos nos esforçando para a renovação das nossas esperanças interiores, se nós já fortalecemos a nossa fé, se nós estamos fazendo esforços para solidificar o amor em nós, nós vamos vamos começando a ter condições e possibilidades de estarmos também perdoando cada vez mais, ou melhor, nos ofendendo menos, porque à medida que nós vamos deixando de lado certas coisas,
não dando ouvido e atenção para certos detalhes, nós vamos deixando também muito de deixar de ser ofendidos, vamos deixando muito, né, de ser ofendido, de deixar se ofender. Porque nós que deixamos-nos sermos ofendidos. Porque às vezes a pessoa diz alguma coisa nem com a intenção de nos ferir, mas nós estamos tão apegados a determinadas coisas que aquilo nos fere, e às vezes a intenção não foi de ferir. Então vamos buscar sempre esforços no sentido de ter esse cultivo incessante do perdão. E assim nós vamos alcançando aquilo que nós estamos aqui buscando. Então, Deus nos criou para quê? Para sermos felizes. Deus não nos criou para o sofrimento e nem para a dor. Mas, às vezes, nós ficamos aqui remoendo sentimentos inferiores, passamos uma vida amargando determinadas coisas, perdendo a oportunidade de alcançarmos felicidade, de alcançarmos paz de espírito. Então, eu costumo exemplificar sempre que se a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, a menor distância entre a felicidade, entre o estágio que nós estamos, e encontrar a felicidade, encontrar a paz, subir degraus, é o perdão. Então, quanto mais nós perdoamos, menos problemas nós temos. Porque a doutrina acrescenta um ingrediente a mais na recomendação de Jesus, que já disse: reconciliai com o vosso adversário enquanto está com ele a caminho. Jesus nos recomendou, porque a doutrina acrescenta o ingrediente de que, muitas vezes, não reconciliando com um adversário enquanto nós estamos com ele aqui a caminho, enquanto estamos com ele frente a frente, tendo possibilidades de estarmos juntos, quando ele desencarna, se ele desencarnar primeiro do que nós, em nos localizando de lá, aqui, no mundo material, atraídos pelas nossas vibrações ainda inferiores e menos felizes, vem querer cobrar ainda a dívida que ele acha que nós temos para com ele, e que muitas vezes nós temos mesmo. Porque muitas vezes, às vezes, quando começa uma desinteligência, a primeira palavra que gerou essa desinteligência foi dita por nós. Só que nós não admitimos. E às vezes carregamos essas mágoas e esses sentimentos inferiores por várias encarnações, por várias vidas, por várias existências, melhor dizendo, porque vida nós temos uma só. Uma vez criados por Deus, nós nunca mais vamos deixar de existir. Mas existências para evoluir nós vamos ter muitas, para que a gente alcance o tão sonhado progresso espiritual. E ainda continua Caibar dizendo, né, que reforma íntima é também o cultivo dos sentimentos positivos, e é ele que dá a finalização no aperfeiçoamento do ser. É como a gente busca transformação, renovação, também buscando aperfeiçoar o cultivo de sentimentos positivos, de pensamentos positivos, de ideias nobres, de coisas mais elevadas. Porque quando nós ficamos presos aos sentimentos menos felizes, aos sentimentos inferiores, nós atraímos para junto de nós seres, nós atraímos espíritos inferiores, e que vêm colocando ideias menos felizes para nós, e cada vez mais, às vezes, se nós não pararmos para reverter essa situação, quando nós percebemos, nós já estamos envolvidos em um processo obsessivo, que começa por como define Allan Kardec, pela obsessão simples, que é aquela que todos nós estamos sujeitos todos os dias, através de uma sugestãozinha menos feliz, uma ideia
que aparece em nossa mente, que a gente percebe que não é nossa, que vem para a gente uma coisa aí diferente, são aquelas pequenas sugestões que às vezes vão surgindo e que nós vamos dando guarida a essas sugestões, vamos deixando que essas sugestões continuem se apresentando para nós. Quando nós percebemos, nós já estamos num estado de fascinação, os outros percebem, melhor dizendo, né? Porque nós não percebemos quando nós chegamos no estado de fascinação, porque, como o próprio nome diz, nós ficamos fascinados. Qualquer coisa que venha falar para nós, nós não vamos aceitar, nós vamos achar que nós é que estamos certos. E assim caminhamos até para uma subjugação, um grau mais elevado de obsessão. Tudo porque nós não nos esforçamos para ir aperfeiçoando os nossos sentimentos, os nossos pensamentos mais elevados e mais positivos. Quanto mais nós cultivarmos sentimentos positivos e elevados, mais nós vamos atrair para junto de nós espíritos superiores, espíritos mais elevados. E aí alcançar também a nossa felicidade. Porque quando eu falo de reforma íntima, de transformação interior, de renovação das nossas esperanças interiores, de fortalecer a nossa fé, de sublimar o amor em nós, de solidificar ele cada vez mais, e buscar incessantemente o perdão, eu procuro sempre linkar esse esforço para aquilo que nós almejamos, que é sermos felizes. Então, se a gente faz uma pesquisa e pergunta, quando se pergunta aí num programa de televisão, num programa de rádio, o que você deseja, você gostaria na vida? Todas as perguntas, a maioria das pessoas em sã consciência, falarão que querem a felicidade. Talvez a felicidade para aquelas pessoas não seja somente falar eu quero ser feliz, mas elas vão falar algo que para elas seria felicidade. Mas nós, espíritas, sabemos que a felicidade não é ter a casa mais bonita, não é fazer a maior viagem, nem ter o carro carro importado que mais chama a atenção. Ter felicidade é ter a paz interior, e a paz interior só se consegue com transformação, com renovação. Enquanto nós ficarmos presos a coisas do passado, a sentimentos inferiores, a coisa que nos prende ao mundo, somente as coisas da matéria, nós não alcançaremos a felicidade. Embora lá no Eclesiastes está lá que a felicidade não é deste mundo, lá não está que não se pode ser feliz neste mundo. Só que a felicidade não é deste mundo. Realmente, a felicidade ampla, completa e restrita, a felicidade maior é dos mundos mais elevados. Nós estamos num mundo de provas e expiações, caminhando para um mundo de regeneração. A felicidade mais plena está nos mundos divinos, nos mundos celestes, na classe como Allan Kardec classificou os mundos, e são mundos materiais, onde os espíritos estão estagiando ainda em corpos materiais para fazer a sua evolução até chegar à condição de ser espírito totalmente renovado, transformado, livre de máculas e de sentimentos inferiores, já em busca somente da vivência nos mundos espirituais. Enquanto isso não acontecer, nós vamos estagiar pelos mundos materiais. Mas a felicidade, como eu disse, plena, não é realmente do mundo de provas e expiações. Mas os espíritos nos ensinaram, né, que há possibilidade, sim, de sermos felizes neste mundo enquanto nós aqui estamos. E que compete, como eles dizem, a cada um de nós fazer aquilo que é possível para ter a felicidade que comporta um mundo de provas e expiações. Nós estamos no mundo material, ainda que
com o objetivo de renovar-se, de fazer transformação, de se modificar, de se tornar melhor, de contribuir para que haja um aprimoramento progressivo na humanidade, nós estamos no mundo para usufruir do mundo, para usar as coisas do mundo, sim, mas sem sermos do mundo, como recomendou Jesus, sem sermos mundanos, sem só nos ocuparmos das coisas do mundo material. Então, como que a gente exercita a nossa renovação, a nossa transformação, se estamos fazendo a nossa reforma íntima? Também vivendo as coisas do mundo material. Então, não é nenhum pecado, se pudesse falar a palavra pecado nesse caso, uma pessoa ter um bom carro. Não é nem tem nada demais. Se a condição dela permite, ela ter um carro que lhe transporte com maior segurança, com maior conforto, com maior tranquilidade. Não tem nada demais isso daí. As coisas do mundo são para serem usufruídas, desde que, entendo, né, o melhor carro, a gente tenha olhos também para ver aquele que não tem. E que numa emergência, numa necessidade daquele que não tem, a gente não, com os vidros, com esse filme bem escuro, a gente não fecha os vidros e passa por aquele necessitado sem nem mesmo oferecer alguma coisa que ele possa eventualmente estar precisando. Talvez uma ajuda, talvez uma carona, talvez algo. Eu costumo observar muito, e em todas as cidades tem, aqui em Matão não é diferente, Araraquara também tem, quando a gente para num semáforo e vem aquelas pessoas pedir uma moeda, alguns ficam fazendo malabarismo, estão lá fazendo alguma coisa. E quando aquelas pessoas se aproximam, muitas pessoas apertam o botãozinho, quando os vidros hoje, a maioria são automáticos, e sobem o vidro do veículo. Nem um olhar, nem um bom dia. Falar não tenho nada, não fecham simplesmente os vidros. Ah, mas nós temos que tomar todos os cuidados, né? É muito perigoso. Claro, em determinados lugares, em determinados horários, em determinadas situações, não. Mas aqueles que a gente vê ali são sempre os mesmos. Pelo menos aqui em Matão, estão sempre ali, os semáforos, são sempre os mesmos. E sempre as mesmas pessoas que passam por eles não dão nem um bom dia, nem um sorriso, nem um nada. Às vezes o que aquela pessoa quer não é nem a moedinha que a gente vai dar, não é nem o dinheiro, mas é apenas falar, olha que legal, bacana o que você faz. Pelo menos eles não estão ali, não estão roubando, estão prejudicando as pessoas, estão tentando desenvolver um pequeno trabalho e pedir uma ajuda. Ainda que tenha aqueles que também fiquem só pedindo. Então, é isso que a gente tem que buscar na vida. E desenvolvendo em nós sentimentos que nos aproxime mais dos necessitados. Porque o que Jesus disse, não são os sãos que precisam de médicos. Quando deres uma festa, convide os pobres e os expropriados. Foi assim que Jesus disse? Então, a gente não tem condição, talvez, realmente, de sair pela rua e convidar os pobres e os expropriados, aqueles que a gente não conhece muito bem, e colocar dentro da nossa casa. O nosso atual estágio evolutivo ainda não comporte ainda atitudes dessa natureza. Mas a gente pode, sim, desenvolver atividades junto de outras pessoas ou com os nossos familiares, os nossos mais próximos, para ajudar esses pobres e expropriados. Então, quando é comentada essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo, o que fala lá? Quando a gente convida os pobres e expropriados, não é exatamente
sair à busca daqueles que a gente não conhece, mas até dar atenção para aqueles que nós conhecemos, ajudar aqueles que nós conhecemos e que não têm condições, né, de retribuir na mesma proporção aquilo que nós estamos fazendo por ele. Então, quando nós organizarmos uma peça, se assim podemos fazer uma comparação, uma analogia, ao invés de a gente convidar somente aqueles que estão sempre nos convidando, aqueles que estão sempre nos chamando para ir nas festas deles, talvez convidar aquele parente nosso, ou aquele amigo nosso, que não tem condições de jamais fazer qualquer tipo de festinha. É isso que Jesus diz, quando ele diz, convide os pobres e os expropriados. Então, em voltando a falar daqueles que às vezes estão lá e que a gente não dá nem o mínimo de atenção, vamos lembrar dessa fala de Jesus, de que não são os sãos que precisam de médicos. Então, são coisas que parecem cotidianas, simples, coisas que a gente sabe, né, que precisa ser feito, que a gente precisa fazer para buscar o nosso aprimoramento espiritual, a nossa evolução. A gente sabe que são essas coisas que vão nos levar ao aprimoramento, à reforma íntima, à transformação. Mas às vezes a gente esquece, a gente deixa de lado, a gente fica um pouco por demais assustado. Então, é claro, ninguém está falando aqui que a gente não precisa ter cuidados. Então, como a gente sabe, mede mais ou menos como que está a nossa evolução espiritual, como que estão os nossos sentimentos, como que nós estamos desenvolvendo, cultivando sentimentos positivos em nós, com o objetivo de ter a finalização desse aperfeiçoamento, desse ser imortal que nós somos. Como a gente pode medir um exemplinho pequeno, simples, mas que todos nós podemos exercitar. Quando a gente vê alguém lá na rua, na calçada, que vem vindo em nossa direção, todo sujo, cabelo desgrenhado, né? Uma situação meia diferente do que nós conceituamos como normal, quando aquela pessoa vem vindo em nossa direção, o que a gente pensa? Lá vem um vagabundo, um drogado, um desocupado, ou lá vem um filho de Deus, uma criatura que precisa de um bom pensamento, pelo menos, de uma vibração positiva em seu benefício. O que nós pensamos? O que nós pensamos? O que nós pensamos mostra o atual estágio em que nós nos encontramos. Nós podemos até tomar medidas de segurança, atravessar até de lado na calçada. A gente até pode, porque, de repente, não temos controle sobre o que ele pode fazer em relação a nós, contra nós. Mas, em relação ao que pensamos sobre ele, nós temos o controle. É nós que controlamos. É nós que temos a condição de desenvolver isso. Nós controlamos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós podemos realizar e fazer. Jesus nos deixou uma recomendação maravilhosa quando ele disse assim, né? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como que Jesus, conhecendo a cada um de nós pelo nome, sabendo o que cada um de nós é capaz de produzir e realizar, fez essa recomendação. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se nós somos seres relativos em evolução, em aprendizado,
E se Deus é um ser absoluto, Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. Então, o que Jesus nos recomendou, quis recomendar, quando ele disse, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, é que nós, ou para nós, nos esforçarmos todos os dias de nossa vida para nos tornarmos criaturas melhores, para sermos hoje melhores do que fomos ontem, né? E amanhã melhores do que estamos sendo hoje. É nesse sentido que ele diz, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial, buscar se esforçar, se transformar, se renovar, buscar a perfeição. Buscar a perfeição. Por isso que Jesus também disse, bem-aventurados os puros de coração, porque esses serão chamados filhos de Deus. Porque esses verão a Deus. E o que é ver Deus? Se um dos atributos de Deus é de que ele é imaterial. Então, bem-aventurados os puros de coração, porque esses verão a Deus. Então, à medida que o nosso coração vai se livrando de máculas, de sentimentos inferiores, nós começamos a enxergar Deus nas criaturas de Deus. Porque, como eu disse, Deus é imaterial. Os espíritos definiram Deus como sendo imaterial. E quando Allan Kardec indagou dos espíritos superiores, se os espíritos veem a Deus, eles responderam que os inferiores, ou os em evolução, o sentem e o pressentem, que apenas os superiores veem a Deus. Então nós, a grande maioria, ainda espíritos em evolução, espíritos inferiores, sentem e pressentem Deus na grandiosidade de sua obra, nas belezas do universo, na água que nós bebemos, no ar que nós respiramos, no nascimento de uma criança, no desabrochar de uma flor, no canto de um pássaro. Nós vemos e pressentimos Deus aí. Mas os superiores veem a Deus, e eu vou repetir. Se Deus é imaterial, onde que os superiores veem Deus? Eles veem Deus nas criaturas de Deus. Porque eles veem todas as criaturas de Deus como irmãos. Desde os reinos menores, né, os reinos inferiores, até os superiores. Vê um animalzinho como uma criatura de Deus. Vê uma flor como uma criação de Deus. E vê o homem, o ser encarnado, aquele que convive com ele, que faz parte do seu cotidiano, que faz parte da sua vida, também como uma criatura de Deus. Então, ele está desenvolvendo em si, nesse caso, está solidificando, quando ele vê dessa maneira o outro realmente como uma criatura de Deus, realmente ele está solidificando o amor nele. Ele está desenvolvendo sentimentos superiores, pensamentos superiores, e aí sim, solidificando também o aperfeiçoamento, deixando mais sólido o aperfeiçoamento do ser imortal que nós somos e que todos são. Então, para nós alcançarmos essas coisas, para nós chegarmos a esse patamar, é evidente que é esforço, é trabalho cotidiano, diário. Todos nós estamos aqui exatamente para isso, para fazer a nossa transformação, a nossa reforma íntima. E não é nenhuma vergonha para nenhum de nós admitir que não consegue ainda determinadas coisas.
Não é nenhuma vergonha para nenhum de nós admitir que ainda temos dificuldades a serem vencidas. Não é vergonha, não. Porque nós estamos aqui exatamente por causa disso. Por isso que estamos num mundo de provas e expiações. O que não podemos é, já com tantas informações e orientações que nós temos, com tantas informações e orientações que nós temos, ficarmos acomodados e deixar para uma próxima encarnação, perder a oportunidade. Então, quando Allan Kardec indagou dos espíritos superiores, lá no livro dos Espíritos, né, qual o meio mais prático e mais eficaz para melhorar-se nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal, a resposta foi bem, né, curta e grossa. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. À medida que a gente se conhece, à medida que a gente sabe o que precisa ser modificado em nós, e todos nós sabemos, e vamos recorrer novamente da orientação dos Espíritos, onde está escrita a lei de Deus, na consciência do homem, então nós temos na nossa consciência aquilo que precisa ser feito, nós conhecemos a lei de Deus, e a lei de Deus é a lei do amor, ela está escrita na nossa consciência. Então, é exercício diário. Então, à medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos sabendo o que precisa ser modificado e transformado. É esse o convite que é feito lá pelos espíritos superiores através da resposta dada a Allan Kardec. E nós temos que procurar a nossa reforma íntima sem buscar teorias secundárias. Sabe o que é teorias secundárias? No livro Fundamentos da Reforma Íntima, Caibar Schutel trata disso também. É aquelas teorias que a gente arruma para justificar aquilo que a gente não quer fazer, aquilo que a gente não quer realizar. Então, é tipo, eu não tenho condições, eu não posso, nessa vida não vai dar, eu faço isso porque é por causa disso. Então, a gente procura arrumar justificativas, teorias secundárias para justificar aquilo que a gente não quer modificar. Mas eu costumo sempre repetir, sempre afirmar. Nós podemos até falar, eu não quero, vou deixar para depois. Mas a gente não pode jamais falar, eu não consigo, eu não posso. Porque Deus nos criou com os atributos do pensamento e da vontade. Se nós usarmos o nosso pensamento, a nossa vontade, ou a nossa vontade e o nosso pensamento em benefício da nossa renovação, da nossa transformação, do nosso modificar-se, nós vamos sim se modificar. Então, nós precisamos extrair lições da vida. E a vida nos oferece, todos os dias, em todos os momentos, oportunidades para nós fazermos essa nossa reforma íntima. Todo dia surge uma oportunidade no nosso caminho para a gente ir exercitando algumas dessas coisas ditas na definição de Caibar Schutel para nós fazermos a nossa reforma íntima. Surge todo dia. A gente só não pode perder essas oportunidades, a gente precisa aproveitar. A gente não pode se comportar como aquele camponês do Apolo de Tagore, que é um escritor indiano, nascido em Calcutá, que faleceu em 1941, que diz que um camponês semeava à beira da estrada quando viu vindo em sua direção uma linda carruagem, e que quando a carruagem parou próxima dele, da carruagem saiu um homem que estendeu a mão e pediu uma de suas sementes, e que ele procurou, lá no seu bornal, procurou e pegou a menor semente que ele possuía, colocou nas mãos daquele homem, que fechou, entrou na carruagem e sumiu estrada fora, sem deixar nenhum vestígio. Já era quase noite quando o camponês voltava para sua casa e levava ali no seu bornal algumas poucas sementes que, por um motivo ou outro, não havia conseguido lançar ao solo.
E ele olha para o bornal e vê que dali emergia uma luz, algo resplandecente, luminescente. Aí ele olha para dentro do bornal e vê que aquela menor semente, aquela pequenina semente que ele havia colocado nas mãos daquele homem no período da manhã, havia ali voltado e retornado na forma de um lindo diamante, um belíssimo diamante. E aí então, espantado, ele exclamou, ainda que solitário, pela estrada: que tolo fui eu, que não coloquei todas as minhas sementes nas mãos do Senhor da vida, para que ele as transformasse em lindos diamantes. Então, o camponês esse apólogo de Tavore, simboliza cada um de nós que estamos semeando, semeando aquilo que nós vamos colher, aquilo que nós colhemos agora e aquilo que nós vamos colher depois. Quanto mais o bem nós semearmos, quanto mais amor nós distribuirmos, quanto mais caridade nós fizermos, quanto mais buscarmos esforços para nos transformarmos, de nos renovarmos, de fazer a nossa reforma íntima, melhores coisas nós vamos colher. O Senhor da vida, o homem que pediu a semente, simboliza Deus, nosso Pai, de infinita bondade e sabedoria, que nos dá quantas oportunidades forem necessárias para nós fazermos o nosso aprendizado, fazermos a nossa evolução, que não nos castiga, que não nos condena ao sofrimento eterno, mas que nos dá oportunidades através das reencarnações para nós expiarmos o passado e contribuirmos para que haja o aprimoramento progressivo da humanidade. Mas nós já temos informações e orientações suficientes para não perdermos muito tempo mais, não ficarmos marcando passo. Embora o espírito não retroceda, perder oportunidades é deixar de caminhar mais rapidamente. O diamante, a pedra preciosa, o diamante que voltou para ele, simboliza a luz que pode emanar de cada um de nós. O brilho que cada um de nós pode emitir quando nós realmente estivermos transformados. Ou melhor, quando nós realmente estivermos nos esforçando para nos tornarmos criaturas renovadas e transformadas. Porque Deus, Jesus e a espiritualidade maior reconhece todo o esforço feito, compreende e sabe das nossas fraquezas e limitações, mas reconhece todo o trabalho, todo o esforço que nós fizermos no sentido de nos tornarmos melhores. Por isso Jesus disse: brilhe a vossa luz. Brilhe a vossa luz. Vós sois deuses e vós sois luzes. Vamos então buscar esse brilho, ou melhor, acender esse brilho, porque ele já existe. Porque Jesus não disse: a sua luz vai brilhar. Ele não disse: um dia você vai ter luz. Ele disse: brilhe a vossa luz. Então nós somos luzes. Então nós somos deuses, como ele disse. E guardadas as devidas proporções, podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais, como ele mesmo disse. Mas vamos concentrar tudo o que ele fez e muito mais, então, por hora, no esforço de sermos criaturas melhores, no esforço de fazermos a nossa reforma íntima, de fazermos a nossa transformação. É isso que Jesus espera de nós. É isso que Deus espera de nós. É isso que os nossos espíritos protetores e amigos esperam de nós. Muita paz a todos. Muito obrigado pela oportunidade, pela paciência e pela atenção.
Nós aqui agradecemos, Valentim, pela sua exposição desta noite. Quantos ensinamentos, quanto aprendizado, quanta coisa você trouxe para nós, Valentim. Muito obrigado de todo o coração por tudo isso que você fez. Receba a nossa gratidão por tudo isso que você nos trouxe na noite de hoje. Ensinamentos com muita lucidez, com muita didática, com muitos conhecimentos. Nós agradecemos. Muito obrigado, viu, Valentim? Eu que agradeço, Leval. Jesus te abençoe e que você volte outras vezes para colaborar com a gente. Tá bom, Valentim? Obrigado. Muito obrigado, você. Uma boa noite, então. E boa noite a todos aqueles que estiveram nos ouvindo. Uma boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado mesmo. Uma boa noite.